E aí, vítimas ou contadores de história, contadores de lorota? Eis a questão. A Justiça determinou a apreensão dos passaportes de 2 dos nadadores americanos supostamente assaltados depois de uma festa no Rio. Esse supostamente é que preocupa, né? Foram 4 nadadores envolvidos no caso e a polícia encontrou contradições nas versões dadas pelos atletas Ryan Lott e Jimmy Fagan. É a tal da história mal contada, né, gente? Gabriela Ferreira, os nadadores ainda estão no país? Boa tarde para você. Oi, Maria, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esses 2 americanos aí que são alvo aí dessas versões diferentes, Maria, eu vou te dizer o seguinte, nossa produção apurou que o Ryan Lott já deixou o país. Agora, o outro, o James Fagan, não foi encontrado na Vila dos Atletas, apesar da Justiça ter proibido que eles deixem o país. Isso porque a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo não digeriu direito essa história aí contada por eles, né? E aí a polícia representou pela apreensão dos passaportes deles. Hoje de manhã, a Polícia Federal foi comunicada da decisão da juíza Keila Blanc, ela é do Juizado Especial do Torcedor e de Grandes Eventos. O que essa juíza determinou? Que os passaportes deles fossem apreendidos e que eles fossem impedidos de deixar o país. Mas aí a polícia foi lá na Vila dos Atletas e não encontrou nem os passaportes e também nem esses atletas. Só relembrando a história aqui, Maria, eu tenho aqui as 2 versões deles. O Lott, um deles conta que eles estavam domingo na festa na Casa da França e aí quando eles estavam voltando dessa festa, eles teriam sido assaltados num táxi que foi parado, segundo ele, por bandidos com falsas pistolas, distintivos da polícia. E aí o outro americano diz que não, que um homem num carro branco, modelo antigo, teria parado esse táxi, ou seja, a história mal contada, como você disse. E outro detalhe aí que chamou bastante atenção dos investigadores foi um vídeo divulgado aí pelo Daily Mail, o jornal britânico, que mostra o seguinte, eles chegando na Vila dos Atletas às 6 e pouca da manhã, logo depois dessa festa aí na Casa França, e eles chegam, eles colocam objetos ali passando no detector de metais, a gente não sabe se são carteiras, celulares, eles colocam objetos ali e todos estão usando relógios. Ou seja, a polícia não entendeu essa história, está mal contada mesmo, e o Comitê Olímpico disse que quem tem que falar sobre isso não é o Comitê Rio 2016, nem o Comitê Olímpico Internacional, quem tem que falar sobre isso é o Comitê Olímpico Americano. Maria. Muito obrigada pelas informações. Evidentemente, os assinantes já começam a participar. Diga, Marcelo, Não, você me olhou com o olhar 43. Não, porque ontem eu estava conversando com alguns jornalistas americanos da NBC que estão aqui cobrindo os jogos também no Rio, e eles também estavam um pouco desconfiados. Um deles me disse, eu nunca ouvi essa história, já ouvi muita história de violência no Rio, mas parar um táxi, mandar descer os ocupantes de um táxi para assaltar, não tem coisa estranha essa história? E eu tive essa mesma impressão desde o início. Pode ser que todos queimemos a língua lá na frente e apareça um ladrão que tenha feito isso tudo. Isso. Mas que essa história tá esquisita desde o início. O taxista também não apareceu ainda, né? Não, o taxista Convocado. não apareceu. Diz que são 2 taxistas que estariam sendo procurados. Bom, como você citou americanos, eu digo que daqui a pouco eu vou ouvir da Candice Carvalho, que está pronta ali na linha 5, a versão dos americanos, o que os americanos estão falando por lá. E eu devo destacar que a Globo News teve acesso com exclusividade à decisão da Justiça, né? Em relação a esse caso. Vamos ver na reportagem, Rodolfo? Na decisão publicada hoje pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a juíza aponta contradições nos depoimentos das supostas vítimas. Ryan Lott disse que foi abordado apenas por um criminoso, enquanto em outro depoimento, Jimmy Fagan disse que foram assaltados por alguns bandidos e que um estava armado. Outra contradição indicada foi o horário de saída da festa, que eles estavam na Lagoa, na zona sul do Rio, e a chegada na Vila Olímpica, na zona oeste. Os atletas disseram que deixaram a festa por volta das 4 horas da manhã, o que não é confirmado pelas câmeras de segurança do local. Além disso, afirmam que o assalto aconteceu na Barra da Tijuca e logo depois foram para a Vila Olímpica, mas as câmeras de segurança indicam que os atletas chegaram lá às 6h56 da manhã. E chegaram tranquilos, fazendo inclusive brincadeiras uns com os outros, mostrando que não houve qualquer abalo psíquico provocado pela suposta violência. Para a Justiça, o comportamento mais que tranquilo dos atletas e as contradições mostram que os 2 devem ser investigados por comunicação falsa de crime, sendo fundamental a apreensão dos passaportes deles. Bom, nossos assinantes comentam por aqui,
Por exemplo, tem aqui o Antônio Torres dizendo, sério mesmo? É, mentira, tem perna curta ou curtíssima. E olha que o Ryan Lott tem uma perna longuíssima, um braço gigantesco. Mas mentira não tem, não. Mentira tem perna curta. Aí muita gente dizendo, isso é ridículo, eles têm que ser processados. Tem um muito engraçado aqui. Eu me perco totalmente. Aquele ali, Maria. Gringos, qual, amor? Gringos quiseram dar uma de malandro no país da malandragem. Exato, era esse. Perderam Playboys. Perderam Playboys. Perderam Playboy. Bipolar Balu. É uma história. E aí veio o seguinte, né? Não se pode, porque aí uma das várias versões, especulações, e aqui a gente lida com... O que pode ser, assim, eles deviam estar fazendo alguma besteira. Pois é. Aí não queriam dizer. Gente, seja qual for a razão, uma cidade traumatizada pela violência como o Rio de Janeiro. Você é um atleta olímpico, dizer que foi assaltado, caso isso não seja verdade, é de uma gravidade. Com detalhes, né? E aí eu tive que deitar no chão e a arma na cabeça, dando entrevista para todos, toda a imprensa. E não que isso não possa acontecer, mas vamos lembrar que eles estavam saindo de uma festa na Casa da França, que fica na Sociedade Hípica Brasileira, que nem é tão longe daqui, que é a região da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem sido muito mais policiada do que de costume nessas Olimpíadas. Sim. Temos visto muito homens das Forças Armadas, da polícia ali em volta. Ou seja, não é algo trivial assim, você parar um táxi, obrigar que seus ocupantes saiam, aqueles ocupantes grandes, deitem no chão, depois leve tudo. Enormes. É enorme, quer dizer, não é uma coisa que passe assim despercebido, né? Não. E aí tira tudo deles, menos o celular. O celular estava ali. Então, hoje em dia, que a gente sabe como os celulares são comercializados também pelo crime. Até o primeiro Quer dizer, item. Não, e o Daily Mail, a primeira coisa, ele falou assim, não levou celular e não levou os relógios. Aí chegou os 4 com o relógio, aí chegou os 4, 6h56 da manhã na Vila Olímpica, brincando com outro, que em tese eles estariam muito embriagados também. Não, embriagados, que não traumatizados. conseguem lembrar direito, aí chegam eles brincando, normais. Bom, enfim. Eu até falei com o Lins vindo pra cá, Maria, já tem um novo filme da série agora, o Se Beber Não Minta. Bom, vou chamar a Candice Carvalho para ver o que os americanos, já que os nadadores são USA, né? Vamos ver o que os americanos estão falando sobre isso. Você, inclusive, conversou com alguém do comitê daí? Me conte, Candice. Candy. Oi, Maria, boa tarde para todos vocês. Eu conversei há pouco com o Comitê Olímpico aqui nos Estados Unidos, Maria, e o que um dos diretores, o Patrick, disse foi que o time de natação dos Estados Unidos, toda a delegação da natação dos Estados Unidos deixou a Vila Olímpica logo depois que as provas da natação terminaram, ou seja, depois que os compromissos dos atletas da natação tinham terminado com os Jogos do Rio. Por isso que hoje, quando a polícia brasileira chegou na Vila Olímpica, a polícia não encontrou nem o Ryan Lott, nem o Fagan e nenhum outro atleta também da delegação de natação dos Estados Unidos. Mas o comitê não deixou claro se os atletas já voltaram para os Estados Unidos ou se continuam no Brasil. A gente sabe que as informações estão um pouco desencontradas. Primeiro, o advogado do Ryan Lott disse que ele estaria hospedado num hotel no Rio de Janeiro. Depois ele falou para a imprensa americana que o Lott já teria voltado para os Estados Unidos. Agora a gente viu há pouco aí a informação de que ele sim estaria em solo americano. E, enfim, o que a gente sabe, Maria, é que essa situação está gerando muitas críticas, obviamente, em relação principalmente ao Ryan Lott, né, que é 12 vezes medalhista olímpico, uma das estrelas do esporte aqui nos Estados Unidos. Ele chegou a publicar uma mensagem na rede social, numa rede social particular dele, agradecendo o apoio das pessoas depois do assalto, ou do suposto assalto, né? E hoje, muita gente comentando nesse perfil do Lott, algumas mensagens de apoio, mas a maioria mensagens de críticas, falando, por exemplo, que se isso realmente foi uma mentira, uma vergonha o fato dele ter inventado essa história. Muitos brasileiros comentando, dizendo que isso é um desrespeito em relação ao Brasil. A imprensa americana aqui ressalta que uma das maiores preocupações do Rio de Janeiro e do Brasil é justamente garantir a segurança dos atletas e garantir a segurança em torno dos Jogos. Destaca que o Rio está com 85 mil policiais nas ruas e que as autoridades estão fazendo um esforço enorme para evitar assaltos ou qualquer tipo de violência durante a Olimpíada, mesmo que nem sempre isso seja possível. E, portanto, muitos brasileiros dizendo que se ele inventou, de fato, essa história é um desrespeito em relação ao Brasil. O que, uma outra questão, Maria, é que se eles, de fato, pegaram um táxi na volta dessa festa para a Vila Olímpica, eles também quebraram uma regra da delegação americana, que eles tinham uma orientação clara, os atletas americanos tinham uma orientação clara de não pegarem táxi no Brasil e sim usar os carros disponibilizados, né, aí pelo comitê.
tudo errado, né, Candice? Como diz aqui o nosso assinante, Candice, Cadê? Peraí, perdi. E acabou de piscar. Ele Era isso aqui, piscou, ó. tá São vendo? os tremendos Aqui, 7-1. Aqui, são os tremendos, na verdade, 171, né? Ele É. diz assim, Tadeu, são os tremendos 171. Mas, na realidade, né, gente, temos que lembrar que o artigo da acusação que eles estão sofrendo não é do 171, que é o estelionatário, né, Marcelo? Por que eu estou falando é Marcelo? Porque o Marcelo já morou na rua 171. Pediu, né? Num prédio, O endereço, não, num prédio, o número do prédio, advogando com 171. Nem o enfim. Cunha, né? O Cunha também. A acusação deles não é o artigo 171, é o artigo que fala da comunicação falsa de crime. Isso vai ser averiguado, mas certamente não pegou nada bem para os nadadores.